Só quero que as pessoas saibam que ela ainda está desaparecida. E se alguém aí fora tiver coração e souber o que aconteceu com a Amanda, por favor, pegue o telefone e ligue para a polícia. Guardei muitas coisas. E não sei porquê. Não acredito que estou sentado aqui falando sobre isso. Meu Deus, eu não devia dizer isso. Amanda desapareceu a caminho de casa depois de sair do seu trabalho numa lanchonete na West 110 com a Lorraine, um dia antes de seu aniversário de 17 anos. Só preciso saber, isso tá me matando. Preciso descobrir o que aconteceu com a minha filha. Essa história, com certeza, foi provavelmente a mais importante de toda a minha carreira. A polícia de Cleveland está pedindo sua ajuda para encontrar uma garota de 14 anos desaparecida. O nome dela é Georgina de Jesus. Ela está desaparecida desde que saiu da escola ontem. Queria saber que tipo de gente do mal faria uma coisa assim. Posso contar essa história? Não devia. Investigadores de Cleveland e agora 15 agentes do FBI trabalham incessantemente nesse misterioso desaparecimento. Amanda Berry desapareceu, aparentemente sem deixar rastros. Coisa de vida ou morte. Onde estiverem, deixe as duas voltarem para casa. Não fazia ideia de que o mal podia estar tão perto. O Sequestrador de Cleveland. Meu nome é Bill Saffos. Fui repórter de televisão por muitos anos. 33 anos, talvez. Quando a minha família veio para os Estados Unidos da Grécia, eu era o caçula. A gente comprou nossa primeira TV e eu lembro que meu irmão e eu, a gente estava tão animado. E meu irmão queria ver desenhos e coisas que as crianças assistem. Mas me acostumei a ver o noticiário, tentava descobrir o que estavam dizendo. Aprendi a falar inglês e traduzia, falava para o meu pai o que estava acontecendo. Naquela época, a faculdade de Ohio tinha um ótimo programa de jornalismo e era para lá que eu queria ir. E acabei conseguindo um emprego na estação da NBC em Columbus. Dei uma olhada na Rua 4 hoje. As coisas voltaram ao normal. Podem ver que a maioria das lojas está aberta. Na verdade, tudo está aberto. Eu nunca quis ficar dentro de um estúdio de TV o dia todo. Derrubaram edifícios e destruíram vidas e, ao mesmo tempo, fortaleceram o espírito americano. Eu queria sair, conhecer pessoas e fazer coisas diferentes todos os dias. Eu adorava fazer isso. Até o dia em que conheci Luana Miller. Eu lembro de estar sentado na redação e vi umas pessoas. Sabe, vemos muita gente entrando no estúdio de TV. Tem gente indo e vindo o dia todo. Alguns, por alguma razão, me chamavam a atenção. Aí eu falei, ei, quem é essa gente? Por que estão aqui? E a recepcionista disse, é a mãe de uma menina desaparecida. E na hora, nos primeiros minutos, soube que era muito grave. Quando a filha da Luana, Amanda, não voltou para casa, alguma coisa estava errada. Alguém estava com essa garota e tínhamos que fazer alguma coisa. A Amanda trabalhava numa lanchonete. A Luana me disse que a Amanda não gostava de ir a pé para casa. Não era o melhor bairro, então... A Luana disse que ela sempre tinha carona para voltar.
A gente ficava esperando, mas naquela noite elas estavam no telefone e a Amanda disse que tinha uma carona. Ela ficava dizendo que a Amanda nunca entraria num carro de um estranho. Ela sempre dizia isso, que ela nunca entraria no carro de um estranho. E sei que ela não tinha fugido porque tinha uma boa vida em casa. Filha, eu não tô vendo nada nessa câmera. Não sei como fazer isso. Também não sei fazer isso. Quer um pedaço de bolo? Quer. Ficou esperando, né? Se é bolo, ele quer, né? Olha, Acho que eu também vou querer. Eu tinha 12 anos, era 2003, quando ela desapareceu. Eu admirava ela. Na escola, ela era, até onde eu sei, uma aluna que só tirava 10. E ela me ajudava às vezes com matemática e outras matérias. Eu sempre ficava no quarto dela, a gente jogava videogame e vários jogos. Ela adorava rap e R&B. Ela adorava sapatos. Ela adorava coisas de marca, sabe? Qualquer coisa de marca. fico na esperança de que ela esteja por aí em algum lugar e que volte para casa. A mãe de Amanda Berry passou dias perguntando pelo bairro e procurando por sua filha de 17 anos. Eu tenho esperança. Ela fez muita pressão na mídia, ela queria informação em todos os noticiários. Quero ver a Mandy no jornal, quero a foto dela, quero que as pessoas a vejam. Porque alguém viu alguma coisa, alguém sabe de alguma coisa. Então coloca a foto dela na TV. Me ajuda, por favor, me ajuda. Quero minha filha em casa. Se ela não puder voltar para casa, eu só quero saber onde ela está. A maioria das pessoas achava que ela tinha fugido. Até o policial que veio aqui aquela noite. Então levou um tempo até pensar em talvez alguma coisa tenha acontecido. Não era um caso típico de pessoa desaparecida. Não havia cena de crime, não havia testemunhas. Os policiais saíram e conversaram com a família e falaram com as pessoas da lanchonete. Conversaram com amigos, colegas de escola e tentaram obter o máximo de informações possível. Houve muitas pistas que tivemos que refutar e descartar. Carro 29 para a central. Já estamos no local aguardando instruções. Não levaram a nada. Loana Miller fica ao lado do telefone. Ele toca sempre, mas nunca é a ligação que ela quer. Mas essa noite, o FBI de Cleveland disse que uma ligação para a mãe da Amanda, uma semana após o desaparecimento de sua filha, pode ser a chave. Recebi uma ligação. Era um homem desconhecido. Ele só disse que a Mandy estava com ele e estava bem. Eu mantive no telefone o máximo que pude para ver se conseguia ouvir minha filha no fundo. E depois? Ele desligou. Quando ela recebeu a ligação, a Luana me ligou e me contou. Ela disse: "Você não vai acreditar, recebi uma ligação do cara que tá com a Mandy. Ele me disse para não me preocupar com ela e que ela tá bem. Mas ele me ligou do celular dela." Lembro de dizer para ela: "Bom, isso é ótimo, porque o FBI pode descobrir onde ela tá. Eles conseguem rastrear o telefone." O FBI envolveu o pessoal de Quântico e usaram equipamentos que eu nem sabia que existiam. Acreditávamos que a ligação tinha passado por uma torre em particular. O que fizemos foi ir até a torre e traçamos uma área mais ou menos assim. E batemos de porta em porta, entrevistamos cada pessoa, olhamos casas vazias, o cemitério. Isso me deu esperança de que
ela estava viva, estava numa casa, num apartamento ou num local, em algum lugar, e que havia uma chance ainda de encontrá-la. Quando a Luana descobriu a torre, por onde a ligação tinha passado, ela ficou obcecada. Fomos até lá. Vimos a torre, andamos pelo bairro. A Luana me disse: sinto minha filha, Bill. Sei que ela está viva e está em algum lugar aqui perto. E ela estava certa, estava certa. E é uma loucura, a gente estava muito próximo. Eu morei aqui quando eu era criança. Praticamente minha vida toda, até eu me formar. Minha escola fica bem no fim da rua. E esse era um bairro de pessoas próximas e quase todo mundo era porto-riquenho. Todo mundo aqui se conhecia, todo mundo saía com todo mundo, todas as famílias se conheciam. E era um ótimo lugar para crescer e todo mundo se protegia por aqui. A família Castro foi uma das primeiras famílias a vir de Porto Rico para Cleveland. Eles eram bem conhecidos. O Cécio Castro é uma pessoa por quem eu tinha um grande respeito. Ele foi quase como um pai para o meu pai. E eu literalmente cresci naquela loja que ele tinha. Essa é a loja do Cécio. Era a loja do Cécio. Onde a gente se encontrava para as festas de Natal. A gente ia lá, tocava música e todo mundo ia curtir. Cécio Castro era tio do Ariel Castro. O Ariel Castro morava na mesma rua. Da loja da esquina até onde ficava a casa dele era meio quarteirão. Eu ficava sentado na varanda todo dia, olhando. Tinha um porto-riquenho do outro lado da rua. Aí eu falei, vem cá, senta aqui. Eu quero falar com você. O cara da casa vizinha, qual que é o nome dele? Ariel. Por que é que tem tábuas nas janelas? Eu também não vi aparelho de ar-condicionado. Deve estar um forno na casa. Eu tô aqui fora morrendo de calor e ele falou, ele é de Porto Rico, mas você também é. Eu vi que a sua mãe tem um ar-condicionado. Por que tem tábuas na janela? Você faz perguntas demais. Ah, é mesmo? Eu queria saber por que ele morava lá. Alguma coisa tinha me chamado a atenção nele, mas eu não sabia dizer o que era. Panfletos rasgados são tudo o que resta para nos lembrar que Amanda Berry desapareceu há quase 6 meses. Só quero que as pessoas saibam que ela ainda está desaparecida. E se alguém aí fora tiver coração e souber o que aconteceu com a Amanda, por favor, pegue o telefone e ligue para a polícia. A Luana estava muito chateada. Ela viu no jornal um cão desaparecido e ficou muito chateada que o cão apareceu muito no jornal. E a Amanda não. Eu nunca vou esquecer. Ela ligava para a TV, fez de tudo. Ela estava muito chateada com aquilo. Eu disse para ela que me esforçaria e tentaria colocar a foto da Mandy no ar o máximo possível, mas se ela não visse a foto da filha no noticiário das 11 horas, meu telefone tocava às 11h30 e era ela dizendo, Bill, por que a foto da Mandy não estava no jornal? E ela gritava e berrava, mas
no meio disso, ela chorava e soluçava. Eu deixava ela falar nas próximas 3 horas. Eu colocava o telefone no travesseiro. Uma hora eu acabava dormindo e ela ainda estava gritando comigo. Mas aí eu acordava para ir trabalhar às 3 da manhã, para fazer o jornal da manhã. Ela ainda estava no telefone e eu dizia, tá bom, eu tenho que ir trabalhar. Se alguém souber alguma coisa da minha filha, queria que falasse. Porque alguém deve saber de alguma coisa. Depois que a história e o caso começaram a esfriar, a Luana, como qualquer pai que nunca mais viu a filha de novo, ficou frustrada e preocupada e pensou que a polícia e o FBI não estavam fazendo bastante. Daí a Luana chamou o FBI na casa dela. Eu estava na sala quando o agente chegou. Eu pensei, meu Deus, Luana, eu vou embora. Me liga quando ele for embora. Não, Bill, você não vai embora. E a amiga dela estava lá também. Elas me empurraram para o quarto e ela falou, deita no chão. Depois ela pegou a colcha da cama e meio que me cobriu. As duas foram para a sala e o agente do FBI estava discutindo várias coisas com ela. Definitivamente interessantes, eu só queria ter como anotar. Mas ele devia ter uma lista. E estavam repassando e falando sobre possíveis investigados. Quem poderia ser um suspeito ou coisa assim. Bom, quando eu percebi, a amiga dela entrou no quarto e falou, toma! Falei, não, vocês não pegaram isso de um agente do FBI. E eu pensei, ai meu Deus, elas vão me colocar em apuros por interferir nos assuntos policiais desses caras. Mas é claro que eu olhei. Era uma lista que a Luana e eu começamos a verificar e foram as pessoas que começamos a espionar. Fizemos nossa própria investigação. Tinha todo tipo de gente lá. Tinha criminosos sexuais do bairro, até traficantes. Depois de ver a lista, ela não ficou satisfeita, mas não estava tão chateada por eles não estarem achando nada, porque nós não achamos nada também. Muito obrigada por estarem aqui, eu agradeço. Ela estava determinada a levar a filha para casa e nada importava. Ela pensou que se eles não iam fazer isso, ela ia fazer sozinha. E se ela não conseguisse, ela ia me obrigar a fazer isso. Mas, de alguma forma, eu ouvi. Porque era a coisa certa a se fazer. Não a coisa certa aqui, mas a coisa certa aqui. Foi mesmo, foi mesmo. Ela podia confiar nele para tudo. Sempre. Ela disse, vamos fazer compras. Falei, certo, o que quer fazer? E disse, quero comprar pro Bill uma bela camisa e uma gravata. Um dia, eu fui trabalhar e tinha um presente na minha mesa, uma caixa com um laço de fita. E eu sentava bem na frente da nossa âncora principal. Ramona Robinson sentava bem na minha frente. As máquinas de escrever ou computadores ficavam em frente. Cheguei no trabalho, vi um lindo presente na minha mesa e disse, Ramona, não precisava. Não precisava me comprar um presente. Disse isso para nossa âncora, porque vi aquela caixa na minha mesa. E ela disse, não comprei. Isso é da mãe da Amanda Berry. Ela trouxe isso para você. E eu disse, tá brincando? Por que fez isso? Vou ligar para ela buscar isso. Ela não devia ter me comprado um presente. Porque a mulher não só deu a alma para encontrar a filha, mas usou cada centavo dela para imprimir panfletos e tudo mais para recuperar a filha. Ela não devia gastar dinheiro comigo, falei para Ramona. Daí ela disse, você não vai devolver. Vai ligar para ela e agradecer. E é isso. Falei, não, vai sim. E a Ramona me obrigou a isso. Liguei para ela e falei, Luana. Ela disse, você gostou? Ela disse,
É uma camisa azul e uma gravata. Quero que você use no dia em que a Mandy voltar para casa. E quando ela me disse isso, eu pensei, tá, eu vou aceitar. E disse, tá bom, obrigado. Eu abri a caixa, tinha uma bela camisa e uma gravata. Tá bom. Ela disse, é uma camisa azul e uma gravata. Eu quero que você use no dia em que a Mandy voltar para casa. Eu falei, tá bom. A polícia de Cleveland está pedindo sua ajuda para encontrar uma garota de 14 anos desaparecida. Aqui está a foto dela. O nome dela é Georgina de Jesus. A família da jovem disse que ela está desaparecida desde que saiu da escola ontem. Eu fiquei chocado. Era outra garota. O mesmo bairro. O mesmo tipo de corpo. Parecia a mesma história, mas quase exatamente um ano depois. Ela não tem histórico de fuga, atende pelo nome de Dina. Por favor, ligue para a polícia de Cleveland se você a viu. E na hora, eu tive a sensação horrível de que aquilo podia ter relação com a Amanda. Começou como um lindo dia para mim, com a mesma rotina. Acordei, dei um abraço e um beijo nela, disse que a amava. Ela saiu com o pai, que a levou para a escola de manhã. 2h30, 3 horas, ela não voltou para casa. Eu pensei, calma, vou esperar meia hora. Talvez ela tenha se atrasado, ela talvez esteja conversando com outros garotos. Isso seria uma coisa normal para ela. Mas quando notei que já tinha passado meia hora, foi quando eu comecei a ficar preocupada, porque ela já devia ter chegado. A minha mãe falou, tem alguma coisa errada. Eu falei, mãe, do que você tá falando? Ela disse, a Dina ainda não voltou para casa. E eu falei, ela deve ter ido na casa dos amigos. Ela falou, não, já é tarde. Eu liguei para os amigos dela. Ninguém a viu. Myra, tem alguma coisa errada. Fui de carro até a escola. Devo ter procurado por pelo menos 1 hora. E não vi nada. Não tinha ninguém por perto. Voltei para o carro e fui para casa. Naquela hora, comecei a sentir que a Dina estava com problemas. Outro dia angustiante enquanto uma família espera pelo retorno seguro de sua filha de 14 anos. Estão procurando por Dina depois que ela desapareceu sem deixar rastros. Ela adorava a escola. Estava com uma amiga e queria fazer uma festa do pijama ou se reunir depois da escola. Foram até um orelhão, a amiga saiu e Dina foi vista caminhando para leste na Lorraine. Era o que sabíamos. Checamos toda a área, tinha câmeras por toda parte. Checamos as 4 ruas, em toda aquela área da Quinta com a Lorraine, que é uma área grande e movimentada. Nós levamos o cachorro e ele foi até o orelhão, o local exato onde sabíamos que ela tinha sido vista, e nada depois disso. Centenas de pessoas, incluindo a família da Dina, se reuniram neste orelhão na West 105 com a Avenida Lorraine para fazer uma vigília e oração. Esse é o último lugar onde a Dina foi vista na sexta-feira. Sua amiga Arlene Castro estava com ela antes dela desaparecer. A última coisa que ela me disse foi: me deve 50 centavos. Félix, o pai, reuniu o resto dos meus filhos, 2 dos meus sobrinhos e parte da família dele. Eles estavam literalmente procurando nas lixeiras pela minha filha. Não dormia, não comia. Eu não estava pensando em nada. Todos os dias eu dizia, só quero achar a minha filha. Quero a minha filha. Quero ela em casa. Oi! Que legal! Eu não queria te contar. Não ia dizer nada. Acho que não fiz meu trabalho muito bem. Isso é de quem? Como protetor, achei que era culpa minha isso ter acontecido com minha filha. Senti, naquele momento, que tinha falhado.
Eu estava presente na reunião editorial e alguém disse: tem outra garota desaparecida, quem quer cobrir? Isso foi no lado oeste de Cleveland. Contaram um pouco da história dela e disseram: o nome dela é Dina de Jesus. Pensei, parece porto-riquenho. Eu falei: eu fico com a história, porque eu senti que, eu sendo porto-riquenha, talvez isso ajudasse, eles ficariam mais à vontade. Eu fui até lá e a Nancy deu a entrevista e ela disse: a minha filha não fugiu. Eu disse: tem certeza? Ela disse sim, porque ela fugiria. Ela não tinha problemas com a gente. Não, de jeito nenhum, a minha filha não fugiu. No meu coração, eu sinto que ela ainda está por aí. E no meu coração, eu sinto, é intuição de mãe. Não sinto que ela morreu. Eu falei pra Nancy: tem certeza de que ela não tá morta? Ela disse não. Minha filha não tá morta. Eu sei que a minha filha tá viva, eu sentiria se ela estivesse morta. Alguém tá com ela. Alguém tá com ela. E ainda temos esperança de que ela vai entrar pela nossa porta. Se por acaso ela estiver vendo isso, eu só digo para ela manter a fé que vamos encontrá-la e ela vai voltar para casa. Assisti ao noticiário e vi os meus pais lá. Meu nome é Dina de Jesus. Minha mãe e meu pai se chamam Nancy e Félix. Ajudava a ver os meus pais na TV. Então, eu chorava às vezes e depois pensava: eles ainda estão lá. Isso me dava esperança e acho que foi isso que me ajudou a continuar. Naquele dia, eu me levantei como fazia todo dia. A aula acabou às 2:30. Eu estava com o dinheiro do ônibus, mas às vezes eu gostava de ir andando com os meus amigos. Falei: quer ir para casa comigo? Ela disse: eu tenho que ligar para minha mãe. Aí eu dei 50 centavos para ela ligar para a mãe dela. Ela perguntou para a mãe dela e ela disse que não. Ela foi para um lado e eu fui para o outro. O pai dela estava ali perto. Ele parou e me perguntou se eu tinha visto a filha dele. Ele me perguntou se eu ajudaria a procurar ela e eu disse que sim. Depois eu fiquei meio nervosa porque ele não deu a volta, mas então ele disse que precisava pegar uma coisa na casa dele. Eu falei: tá bom. Acho que do meu próprio jeito eu pensei comigo mesma: não, eu conheço ele, ele é o pai da minha amiga. Ele conhece os meus pais. Não achei nada demais. Ele me pediu para ajudar a carregar o alto-falante e depois fechou a porta. No fim, era um porão. E ele me disse que eu não podia ir para casa. Eu só pensava em tentar sair dali e voltar para minha casa, para os meus pais. Eu estava tentando pensar em como destrancar a porta, mas eu não conseguia porque as minhas mãos estavam amarradas e a minha boca tampada. Eu não quero falar sobre o que ele fez comigo. Eu não quero falar disso. Amanhã, às 9h, toda a nação terá a chance de se juntar à busca por Dina de Jesus. O desaparecimento da jovem de 14 anos aparecerá no programa America's Most Wanted. Enquanto isso, as autoridades locais e o FBI continuam procurando por sinais da adolescente. No começo, eu não fiz a ligação entre as duas garotas desaparecidas.
E foi o Bill que fez a conexão entre a Amanda e a Dina. Ele disse, Lídia, eu tô te falando, esses 2 casos estão conectados. Eu disse, como você sabe? Ele disse, eu não sei, é só uma sensação. Só acho que eles estão conectados. Eu ficava perguntando para a polícia, vocês ligaram os casos? Eu perguntava para o FBI, os casos estão ligados? Não conseguimos conectá-los. Não fizemos isso oficialmente. Daí eu pensei, vamos fazer isso. Se a polícia não vai ligar as histórias e falar sobre as semelhanças, nós temos que apontá-las. Falei, acho que devemos apresentar as 2 famílias, acho que gostariam de se conhecer. Ah, meu Deus. Eu não sei o que dizer pra você, porque eu tô nessa há 1 ano. Eu espero que não tenha que esperar tanto quanto eu. Daí todos se encontraram na casa da Luana. Sentamos, pensamos juntos e tentamos achar algum tipo de pista ou suspeito. E uma das coisas que eu pensei foi checar todos os funcionários da escola onde a Amanda tinha estudado e onde a Dina ainda estudava. Pedimos para as escolas todos os arquivos dos funcionários docentes e não docentes de lá. E uma das pessoas era um zelador daquela escola. Ele era um estuprador condenado que tinha cumprido pena e eu me lembro de pensar, ah, meu Deus, como esse estuprador conseguiu um emprego? Ele poderia ter alguma coisa a ver com o sumiço delas? Na nossa investigação de quem podia ser responsável pelo desaparecimento da Dina e da Amanda, queríamos saber se esse criminoso condenado, esse estuprador, sabia de algo. Ele sabia que a gente queria interrogar ele, então fugiu da gente. Ele entrou no carro e saiu a toda. Eu não devia dizer isso. Daí ele foi para casa. E, infelizmente, depois acabou se matando. Ele não devia ter tirado a própria vida. Tudo o que a gente queria era fazer umas perguntas. Ele já tinha pagado a dívida com a sociedade. Não foi culpa dele a escola ter contratado ele. Tinham que ter verificado os antecedentes. A gente estava tão perto. Não era aquele ex-funcionário, mas era um ex-funcionário. Meu nome é Inácio Miranda. Eu era diretor de banda do grupo Senti. Tocávamos bachata merengue. Trabalhava na biblioteca, limpando e fazia a manutenção do jardim externo. E vi um ônibus escolar parar. Vi um homem saindo. Ele veio e disse: "Ei, eu soube que está procurando por um baixista. Meu nome é Ariel Castro." Falei com ele por um tempo e acabei indo na casa dele depois, só para ver como ele tocava. Ele morava sozinho na Seymour. Soube que ele teve uma relação difícil com a ex-mulher. Eu ouvi tocar. Ele era um músico muito bom, sabia música mesmo. A gente estava tocando junto, não precisava de partitura, não precisava de nada. A gente só estava tocando. Então, eu quis ir no banheiro antes de voltar para casa e disse: "Aí, tudo bem se eu usasse o banheiro?" Ele disse: "Sua mãe
não te deu educação, não? Você não devia ir na casa de outra pessoa pra pedir pra usar o banheiro. E eu pensei, tá bom, tanto faz, cara. E aí eu saí andando, foi só isso. Mas a gente aceitou ele na nossa banda. Tocamos em alguns lugares no lado leste de Cleveland. O Belinda's Night Club era um lugar onde a gente tocava. Quando mais pessoas começaram a nos procurar para tocar, fomos chamados para um show em Pittsburgh. E ele disse, não, eu não vou fazer isso. Vocês vão dar um jeito, mas eu não vou. Ele estava disposto a ficar meia hora de distância ou 1 hora de distância, mas ele não ia mais longe que isso. Amanda Berry desapareceu na noite anterior ao seu aniversário de 17 anos. Em uma homenagem comovente, sua família irá celebrar seu aniversário de 18 anos com uma vigília solene e um pedido de ajuda. Faz tanto tempo que eu não aguento mais. Eu só preciso de uma resposta. Saber o que houve não é o mais difícil. Não saber é o mais difícil. Loana Miller, uma mulher muito bonita e sofreu muito por não saber sobre sua filha. E nós compartilhamos esse sentimento mútuo e sabíamos que nossas filhas estavam em algum lugar. A dor da família é compartilhada pelos pais de Dina de Jesus, a garota de Cleveland de 14 anos, que desapareceu a 5 quadras do local em que Amanda Berry foi vista pela última vez. O pai de Dina está convencido de que as 2 garotas foram raptadas. Quem quer que esteja com elas, solte elas, por favor. Onde estiverem, deixe elas voltarem para casa. Amanda! Dina! Quando? Agora! Eu senti muito por todos que estavam na TV procurando pela Dina e pela Amanda. Meu nome é Michelle Knight e eu fui raptada antes da Dina e da Amanda. Ninguém estava procurando por mim. Quem nós queremos? A Dina! Quando queremos? Agora! Eu estava na casa 2 anos antes da Dina. Ninguém entrevistado ou preso está ligado a este caso. Ninguém merece passar por uma coisa como a que nós passamos nunca. Nem mesmo o nosso pior inimigo. Os anos vivendo na casa dele foram cheios de tortura, estupro e abuso verbal. A personalidade dele era apavorante. Ele era como o médico e um monstro. Era legal num momento e depois se transformava num monstro horroroso. Naquele dia, eu tinha que ir a uma consulta. Infelizmente, me deram o endereço errado, então eu acabei indo para 2 lugares errados. Aí eu entrei numa loja e perguntei pro gerente: "Você sabe onde fica esse lugar?" E uma pessoa que estava andando pela loja ouviu a conversa e disse: "Olha, eu sei onde fica isso." Só que na hora eu reconheci ele e falei: "Ah, você é o pai da Emily." Era minha amiga na época. Aí eu entrei no carro. Era uma picape velha, muito feia, vermelha, alaranjada. Mas eu não vi problema nenhum. Começamos a falar da filha dele e eu lembro de dizer: "Você tá indo pro lado errado." Ele disse: "Ah, é que eu tenho que passar na minha casa." Eu tava no quintal dele, ele tava falando da filha, e aí por alguma razão a gente começou a falar sobre cachorros.
Ele perguntou se eu queria dar um cachorro pro meu filho e eu falei, isso ia ser muito legal. Então eu saí do carro e ele disse, olha, eu tenho que trancar o portão. Eu falei, tá bom. Aí depois eu perguntei, por que você trancou o portão? E ele disse, é um bairro perigoso. Aí eu pensei, tá bom, ok. Depois a gente andou até a cozinha. E enquanto a gente subia as escadas, eu não ouvi nenhum barulho de cachorro. Então comecei a ficar assustada. Quando a gente chegou lá em cima, ele me empurrou para dentro de um quarto e fechou a porta. Ele disse, você nunca mais vai para casa de novo. Eu entrei em pânico, caí no chão, implorei para ele me deixar ir embora. E quando ele estava olhando as minhas coisas, ele começou a rasgar as minhas fotos, começou a cortar os meus documentos, me perguntou se eu tinha um celular comigo e aí mandou eu tirar as minhas roupas. Ele pegou uma extensão e enrolou em volta dos meus braços e das minhas pernas e enfiou uma meia na minha boca. Aí ele colocou o fio da extensão em volta do meu pescoço e me deixou pendurada em uma vara que ele colocou no teto. E aí eu fiquei pendurada lá. Minhas pernas, meus pés, meus braços, todas as partes do meu corpo ficaram dormentes. Eu não conseguia me mexer. Eu fiquei petrificada. Eu nem sabia o que estava acontecendo. Eu só sabia que eu estava chorando. Comecei a pensar no meu filho. E essa era a única coisa que continuava me mantendo viva, porque eu não sabia como continuar aguentando tudo aquilo. Eu só queria ir embora. Eu só queria sair de lá. Todo dia eu fazia tantas perguntas que diziam, não pergunta mais nada sobre a casa do Ariel. Eu tinha um pressentimento. Isso não serve de nada, você tem que ter provas confiáveis. Eu sei, só que eu tinha um pressentimento. Por dentro, eu tava tendo ataques de pânico e eu não sabia por quê. Por causa desse baixinho porto-riquenho. Eu observava ele e não via nada. Olhava e não via nada. Olhava e ele fazia coisas normais. Dirigia um ônibus escolar, andava com as crianças. Eu via pessoas deixando ele olhar os filhos delas. Tudo era normal. Ele ouvia rock and roll, ouvia os Beatles. Tinha que ser normal, né? Ele curtia os Beatles. Ele era normal. Tá, beleza, então. Ele ajudava as mães, ouvia isso o tempo todo. Beleza. Ele era normal. Ele chegou com uma arma e disse, você quer jogar um jogo? Vamos jogar roleta russa. Eu falei, claro. Eu tinha 14 anos e nem sabia o que era roleta russa. A Michelle falou, eu não quero jogar isso. Aí só eu e ele jogamos. Eu só queria virar a arma pra ele e dizer adeus. Mas eu tava com muito medo. E, na verdade, eu achei que não tinha balas, mas ele mostrou que tinha uma bala lá dentro. Ele girou o tambor e disse, coloca na cabeça e puxa o gatilho. Se você morrer, então... morreu. Eu disse, tá bom. Pensei, o que eu tenho a perder?
A bala não estava lá, então eu tive muita sorte. Ele me deu a arma e disse: se você puxar o gatilho, significa que me odeia. Se não puxar o gatilho, significa que não me odeia. Ela pegou a arma e ia atirar. E aí eu pensei, tem certeza que quer fazer isso? Tem certeza? Aí eu pensei, tá, vai em frente. Eu recuei e deixei acontecer. Apertei o gatilho esperando que a bala estivesse lá. E não estava. Então, acho que eu deixei claro que eu não gostava dele. Talvez eu pensasse que poderia ajudar porque elas achavam que as filhas estavam vivas. Então foi por isso que eu estava tão decidido a fazer o que eu fiz. É como se ninguém ligasse mais porque ela sumiu há muito tempo. Eu não vou parar. A Loana queria conhecer a vidente Sylvia Browne. Ela achou que a Sylvia podia ajudar. Eu falei, isso é bobagem. Não era o que eu queria fazer, mas acabei concordando. Meus chefes ajudaram a providenciar para Loana ser uma convidada e conhecer a Sylvia. E o que é esse dom? E por que você tem e ele não? O que é ser médico? Eu não sei o que é. Acredito que venha de Deus. Eu sou assim porque sou. E finalmente chegou a hora. E a Sylvia se virou para ela e disse: eu sinto muito. Sua filha está morta. Ela está na água. Tantã! E a câmera deu um close na Loana e eu fiz assim. Daí eu quase pulei e comecei a gritar. Eu odeio dizer isso, ela não está viva, querida. Eu pensei, o quê? Droga! Como pode dizer isso pra ela? Você não sabe se a filha dela tá na água. Você não sabe da filha dela. Por anos essa mulher acreditou em seu coração e sua alma que a filha dela tá viva. E você vem e me fala essa besteira. Ela ficou tão arrasada. Isso acabou com a alma dela. Com o espírito, a esperança. Eu sinto muito. Nós perdemos ela. Não tem o que fazer, mas isso tem que acabar. Isso é tudo o que importa. Ela ficou triste por muito tempo. Tentei ajudar de todo jeito. Eu te amo. Certo. Muito obrigada por tudo, viu? Mas ela não estava se sentindo bem, não estava comendo direito. Era o desaparecimento da Amanda, mas fisicamente ela estava doente. A família dela me ligou e disse: Bill, a Loana está muito doente. Você se tornou parte da nossa família, Bill, e queremos você lá com a gente. E quando eu entrei no quarto do hospital e vi ela, foi muito duro. Foi muito triste. Peguei a mão dela e disse: você vai ficar bem, você vai ficar bem. Ela começou a apertar minha mão e eu disse: eu sei o que você quer me dizer. Para ter certeza de que a foto da Mandy vai estar no jornal o tempo todo. Confie em mim, eu vou fazer isso, mas você vai ter que melhorar e me ajudar. Então melhore e saia em alguns dias. E me ajuda. Me lembra. Vamos fazer isso juntos, vamos trazer a Mandy para casa. Era tão triste que ela ia deixar essa terra sem saber onde a filha estava. Era tão injusto, ninguém devia ter que passar por isso.
não pude ajudá-la a levar a filha para casa e isso me incomoda. Eu fui a pessoa que avisou pra ela que a mãe dela tinha falecido. Foi bem difícil processar isso. E eu realmente senti muito por ela. Eu tentei o máximo pra fazer o que eu podia dentro de uma casa onde ninguém deveria ter estado. Com o passar do tempo, ficando naquela casa, eu acabei engravidando umas 5 vezes. E eu sofri abortos de formas abusivas. Algumas vezes ele me deixou passar fome, ele me espancou, me jogou escada abaixo. Também apanhei com barra de peso mais de uma vez. Ele me disse que nós não poderíamos ter um bebê lá porque ele faria muito barulho. Aí eu perguntei pra ele, então, por que engravidar uma garota se você vai fazer ela sofrer abusos horríveis? Aí eu acabei apanhando mais porque eu acho que fui muito insolente. Então eu falei pra ele que aquela seria a última vez que ele ia abortar uma criança porque eu ia impedir. A Amanda também engravidou. Eu fiquei com medo por aquela criança, fiquei com medo por ela, fiquei com medo de ela não sobreviver. Nós não estávamos no hospital. Qualquer coisa podia dar errado. Qualquer coisa. Ele me disse antes de qualquer coisa que se a criança se ferisse ou passasse mal ou qualquer coisa assim durante o processo de parto, que ele iria me matar. E eu acreditei nele. Acreditei que ele ia fazer isso. Quando a bebê nasceu, ela não fez barulho. Eu tinha que limpar os pulmões dela, então eu bati nas costas dela, na parte de cima, com a minha mão. E aí eu tive que fazer assim pra ela expelir tudo e finalmente começar a fazer. E aí ela começou a chorar. E a parte incrível disso é que eu consegui fazer o parto e ajudar a dar à luz a um bebê. Isso foi um milagre. Me dá um segundo, só uma pausa, tá? Fiquei muito feliz de ela ter tido a menina. Fiquei feliz dela ter nascido tão maravilhosa, com todos os dedos dos pés, todos os dedos das mãos e um sorrisinho lindo. A Amanda teve um bebê e ela definitivamente mudou as coisas para nós. Quando a bebê nasceu, ele decidiu tirar as correntes e trancar as portas. Teve uma mudança emocional. E ele assustou tanto a gente que a gente tinha medo de fugir. E ele sempre usava umas contra as outras. Por exemplo, ele dizia, se você tentar fugir, bom, eu vou matar ela. Se você tentar fazer isso, eu vou te matar. Ele usava coisas assim contra nós pra gente ficar com medo de fugir. Lembro que uma vez ele me disse que se eu tentasse qualquer coisa, ele ia me pendurar de cabeça pra baixo, pro sangue pra minha cabeça, pra eu não tentar nada.
Mas eu sempre quis escapar, só que eu não conseguia sair. Esse é o retrato do FBI de como eles achavam que era a aparência da pessoa suspeita do desaparecimento da Dina. É assustador como ficou parecido com ele naquela idade. O FBI divulgou esse retrato. Disseram que um homem dirigindo um carro pequeno de cor clara era procurado por ter ligação com o desaparecimento da Dina. A primeira coisa que me veio à mente foi... Acho que conheço essa pessoa. Ficava me perguntando de onde conhecia essa pessoa. Porque ela, sabe, me parecia familiar. Mostrei para os meus 2 irmãos mais velhos e eles disseram: conhecemos essa pessoa. Quem quer que seja, já ouvimos em algum lugar. Mas não sabemos exatamente onde. Tínhamos mais de 3.000 pessoas na cidade de Cleveland procurando quem tinha levado minha filha. O pai de Dina de Jesus, desaparecida há 4 anos, diz que não descansará até que as 2 garotas sejam achadas. Já são 4 anos para minha família. Já são 5 anos para deles. Por favor, ajudem as nossas famílias. Foi difícil ver meu pai assim. Ouvi-lo chorando no meio da noite quando ninguém estava acordado, quando ele achava que ninguém estava acordado. Me machucava porque meu pai sacrificou tudo na vida por nós. Onde está Dina? Dina! Onde está? Onde está? Com o passar dos anos, a redação não queria mais saber disso. Eles diziam: não quero mais ouvir nada daquelas garotas que fugiram. Não precisamos cobrir isso, elas fugiram. Mas a Nancy sempre me ligava e dizia: olha, nós vamos fazer isso hoje, você pode vir aqui? Eu ia falar com o produtor e dizia: olha, eu te dou a história que você quer e eu vou além. Mas por favor, só deixa um tempo para falar das garotas desaparecidas. Manter a memória da Dina viva é tudo que podem fazer. As pistas ainda estão chegando. Enquanto conseguirmos levar isso para a imprensa e mostrar minha filha, as pessoas vão ligar. Eu só acho que não havia tanto interesse nisso como havia para as famílias, para mim e para o Bill, porque acreditávamos nelas. Bom, os primos que tinham a idade da Dina, com quem ela passou a infância, tinham crescido. Estavam entrando no ensino médio, saindo do ensino médio, e aqueles foram definitivamente tempos difíceis para mim. Porque eu pensava, a Dina estaria fazendo isso. Às vezes eu não dormia, só ficava lá. Pensava muito na minha família, no que estavam fazendo, se tinham tido um bom dia. Sabe, às vezes ficava com raiva do mundo porque eu estava presa. Quase exatamente 1 ano depois que Amanda desapareceu, Dina de Jesus sumiu a poucos quarteirões de distância. Com o passar dos anos, as famílias se uniram. No começo, logo depois que eu fui sequestrada, eles estavam no noticiário o tempo todo.
Eu pensava, que bom ver eles ali. E depois que anos se passaram, era só no aniversário. Uma vez por ano eu conseguia ver a minha família. Amanhã é aniversário de 25 anos de Amanda Berry, o FBI. Ele deu nomes diferentes pra gente porque não queria que a criança, Jocelyn, soubesse quem a gente era de verdade. Porque não só a gente podia assistir o noticiário, como ela também podia ver. Quando ela começou a ficar mais velha, começou a falar, começou a anotar as coisas. Eu achei que fosse a neta dele. Onde quer que fossem, eles andavam de mãos dadas. Ela nunca andava sozinha. Ele comprou um daqueles carrinhos, ela tinha tipo um Jeep, sabe? Ele andava do lado dela, ele mimava a menina demais. Na minha cabeça, ele era um bom avô, só que era a filha dele. Quem diria, né? Em 2012, recebemos uma carta de um indivíduo chamado Robert Walford. Ele estava encarcerado na prisão estadual no sul de Ohio. Na carta, o indivíduo havia afirmado que ele era responsável pelo desaparecimento da Amanda, incluindo ser responsável por matar a Amanda. Usando um cão farejador, 2 policiais e uma equipe de busca de provas do FBI fizeram uma busca e peneiraram terra num terreno baldio. Havia certa credibilidade por causa do local. Alguns dias depois da Amanda ter desaparecido, a mãe dela recebeu uma ligação do celular dela. O que foi interessante para nós sobre o Walford foi que a área em que ele alegou ter enterrado a Amanda estava dentro da área do alcance do celular. Por 2 longos dias, a polícia de Cleveland, agentes do FBI e funcionários públicos trabalharam literalmente 24 horas procurando por possíveis restos mortais de Amanda Berry. Às 2:30 dessa tarde, a máquina usada para escavar esse lote vazio foi levada. A polícia foi embora e a busca tinha acabado. Os resultados foram negativos para restos humanos. E foi quando ele admitiu para nós que tinha inventado a história. Ele queria sair da cadeia em que estava por um tempo e inventar essa história e dizer que estava envolvido. Era uma maneira de fazer isso. Por mais remota que seja, ainda há esperança para a família. Talvez em algum lugar a garota ainda esteja viva. A parte mais triste disso é que eles estavam tão perto. Tão perto. E a gente não podia fazer nada. A gente não podia avisar que estava lá, a gente não podia gritar. Tão perto, mas tão longe. E ele ria disso. Ele dizia, vocês nunca vão ser achadas. Eles estão tão perto e ainda não acharam. Eu estava sentada lá, desenhando. Eu e a Dina estávamos conversando. Aí eu virei para ela e falei, aí, e se hoje fosse o dia da gente voltar para casa? Não seria incrível? E ela disse, seria mesmo. Eu diria que eu vi a Amanda sussurrando para Jocelyn. Ela desceu as escadas, voltou e disse, eu não tô achando o papai. Então, eu olhei para Michelle e disse, a gente podia sair. As portas estavam abertas, destrancadas. Eu ouvi a Jocelyn subindo as escadas e dizendo, papai não tá aqui. Mas eu achei que ela tava brincando. Aí eu percebi que as duas voltaram lá pra baixo juntas. Então eu pensei que talvez uma tivesse chamado a outra e que elas iam conversar. E pelo que sabemos até agora, ele realmente não cometeu esse crime. Fui ver TV de novo e quando percebi, ouvi uns barulhos altos.
Eu estava em casa e eu ouvi um bem. Eu olhei pela janela e eu vi os meus vizinhos. Estavam no meio da rua, mas eles não estavam olhando para mim, eles estavam olhando para a casa do lado. Eu abri a minha porta, eu saí e falei, o que vocês estão olhando, hein? Bem. Ah, tá, é ali. O que está acontecendo? O que é aquilo? Disseram, é uma garota, ela quer sair da casa. Vocês ajudaram? Não, a gente não vai se envolver nisso, a gente não conhece ela. Ah, tá. E aí, eu saí da minha varanda, legal? Fala qual é o problema. Eu tenho que sair daqui. Então sai, ué. Eu não posso, ele trancou a porta. E me acorrentou. Nossa. Tá legal? Eu tava com um lanche na minha mão. Era da lanchonete. Aí eu pensei, será que eu ajudo a garota que eu não conheço? Era um lanche barato que eu tinha acabado de comprar. Eu conheço o hambúrguer, eu acabei de comprar, mas não conheço ela. Beleza, deixa pra lá. Eu larguei o lanche. Derrubei a porta. Ela saiu. E saiu com uma garotinha. Eu não vou ajudar num sequestro. E quem é a garotinha? Porque na minha cabeça era a neta do Ariel. Quem é você? Eu tava impedindo ela de tirar a própria filha da casa. Ela disse, essa é minha filha. Aí eu falei, afinal, quem é você? Ela disse, eu sou Amanda Berry. Eu não tinha me ligado ainda. Tanto faz. Tá, beleza? Aqui. Chama a polícia. Emergência de Cleveland, qual a ocorrência? Alô, polícia? Me ajuda, eu sou a Amanda Berry. Precisa da polícia, bombeiros ou ambulância? Eu preciso da polícia. Tá bom. O que está acontecendo aí? Eu fui sequestrada, fiquei desaparecida há 10 anos e eu tô aqui, eu tô livre agora. Alô? Tá bom, você fala com a polícia quando chegarem aí. Tá, eles estão vindo agora, eu preciso agora. Eu vou mandar quando tiver alguém disponível. Não, eu preciso deles agora, antes que ele volte. Tudo bem, vamos mandar, tá bom? Unidade 23. Eu tô em contato por telefone com uma mulher que diz ser Amanda Berry. A nossa atendente disse que tinha uma mulher na linha dizendo que era Amanda Berry, que ela estava livre, que ela tinha sido sequestrada há 10 anos e que precisava de ajuda. A caminho. Imediatamente ligamos as luzes e sirenes e fomos na direção de Seymour. Quando estávamos parando, eu vi uma jovem ali segurando uma criança. Meu parceiro perguntou para ela, tem mais alguém na casa? E ela disse, sim, tem mais 2 garotas lá dentro. Então começamos a ir na direção da casa. Qual a situação? A Georgina de Jesus pode estar nessa casa também. A minha porta estava destrancada. E aí eu fiquei espiando algumas vezes. E pensei, quer saber? Eu vou sair. Ela ficou empolgada e pensei, isso provavelmente não é uma boa ideia. Eu não vou tentar porque deve ser uma armadilha. Eu não sei o que se passa na mente dele, por isso eu não fiz nada. Aí eu comecei a perceber passos subindo as escadas. E ouvi a pessoa dizer, polícia! Depois, essa pessoa abriu a cortina e eu vi um distintivo. Aí eu corri tão rápido. Pulei nos braços dele e disse, por favor, me tira desse lugar. Por favor, me ajuda. Ela disse, meu nome é Michelle Knight, tenho 31 anos. E eu estou aqui há 12 anos. Você nos salvou. Dei uma espiada fora da porta. Eles disseram que eram policiais e me fizeram repetir o meu nome 2 vezes. Eu olhei para ela e imediatamente eu soube quem era. Eu não podia acreditar. Eu disse para ela, estamos procurando por você há muito tempo. Falei, eu sei, tenho visto o jornal. Unidade 23. Achamos elas. Também temos uma Michelle Knight na casa. Uma das minhas lembranças mais especiais é de sentar na ambulância na frente
Jocelyn, da Dina e da Amanda, e a Amanda estendendo a mão e dizendo que a gente ia pra casa. Finalmente a gente ia pra casa. E eu disse, vamos. Emergência de Cleveland. É uma história que acompanhamos por 10 anos e essa noite temos uma reportagem exclusiva. 3 mulheres que desapareceram foram encontradas vivas. Peguei as chaves do carro. Então saí. Chegaram 3 viaturas de polícia. Eles perguntaram, aonde vai? Falei, estou indo para o carro. No jornal disseram que acharam 3 garotas em Seymour. Vou até lá para ver se foi a minha filha Dina. Ela disse, não vai a lugar algum. Viemos aqui para levar o senhor. Falei, me levar para onde? Para Seymour? Ela disse, não, vamos levá-lo para o hospital. Achamos sua filha. Eu falei, o quê? Vimos muitos abraços e choros. Isso foi filmado fora do hospital. Mas quando essas jovens serão libertadas? Só estão me dizendo sem comentários. Acharam a Amanda. Chegamos no hospital e lá estava ela, parada ali. E todos começamos a nos abraçar pelo que pareceu meia hora. Não nos soltamos. Quando nos soltamos, olhamos para o lado e todo mundo estava parado ali. Todos estavam olhando para nós. A polícia, as enfermeiras, os médicos, o FBI. Estavam todos parados lá, admirados. Eles nos viram nos reunir e isso foi muito bom mesmo. Eu não acreditava que ela estava na minha frente. Foi muita coisa. Uau, 10 anos. Mas muita coisa não tinha mudado, porque eu ainda vi a Mandy que eu conhecia depois de todos aqueles anos. Eu estava do lado do meu pai e ele disse, me promete que não vai gritar e começar a chorar. Eu falei, como eu vou prometer isso? Eu sou a chorona da família. Eu vou chorar. Aí ele disse, você tem que ser forte pela sua irmã. Eu falei, tá, pai, eu vou me esforçar, mas eu não garanto nada. Poxa, 9 anos. Perdidos. Não acreditei que estava abraçando minha filha. Eu estava no meu jardim quando recebi a ligação. Cara, você não vai acreditar, as garotas foram encontradas. Eu disse, do que tá falando? Calma. E... quando ele disse Dina e Amanda, esses 2 nomes daí, eu surtei. Eu liguei pro Bill e disse, Bill, isso é verdade? Ele disse, eu tô na casa da Amanda agora, eu tenho que ir, tchau. Eu pensei, eu não acredito. Hoje vamos cobrir as tão esperadas boas-vindas que começam para 3 mulheres de Cleveland desaparecidas encontradas vivas. Sim, definitivamente sabemos que a família vai voltar para cá essa manhã. O que posso dizer é que não sei quanto tempo ficarão quando chegarem aqui. E eu estava no ar, ao vivo. E a Ramona Robinson, com quem trabalhei na NBC, disse, lembra daquele presente que a mãe da Amanda comprou para você? Lembra? Ela te comprou uma camisa e gravata e disse para você usar no dia que a Mandy voltasse para casa. E não acredito que ela comprou isso para mim e estava certa de novo. Ela sabia que a filha ia voltar para casa e queria que eu estivesse com uma camisa nova e gravata nova para dizer ao mundo que a filha dela estava em casa. Sou Bill Saffles na casa de Amanda Berry. Foi o momento pelo qual esperaram. A jornada de Amanda para casa finalmente terminou em segurança. A Luana, se estivesse aqui, teria corrido, beijado todo mundo, agradecido, sabe? Ela nem ia saber como agradecer todo mundo, porque ela era assim.
Obrigada por ela estar em casa. Vamos falar com Lídia Esparra, que é muito próxima da família Jesus. Boa tarde. Eles estão muito animados. Dá pra ver atrás de mim, os balões ainda estão aqui, estão trazendo cadeiras pro quintal. Há uma sensação, uma atmosfera de festa. Todos estão animados. Eu estava feliz de ir para casa, de entrar pela porta pela primeira vez. Minha mãe estava dizendo nas entrevistas, a minha filha vai entrar pela porta da frente. Olhei para minha mãe, as lágrimas desceram pelo meu rosto e eu pensei, ah, meu Deus, finalmente eu tô em casa. Eu estava muito feliz e comecei a chorar. Quando a Dina chegou em casa, eu fiz como quando ela nasceu. Quando o bebê nasce, a primeira coisa que a gente faz é ver os dedos, os pés, as pernas, os braços. Foi isso que eu fiz. Eu fiquei pegando e verificando. Eu queria ver se estava tudo lá, conferindo. Minha primeira reação, quando vi a minha filha, foi pegar e abraçá-la. Eu não queria soltá-la. Gostaríamos de agradecer a todos, especialmente Lídia Esparra e Bill Saffos, do Canal 19. E obrigada a vocês dois, porque sei que começamos a cobrir essa história juntos há 10 anos. É verdade. E vocês dois, ao contrário de muitos repórteres que passaram para a próxima história, vocês dois mantiveram contato com essas famílias, continuaram contando suas histórias e é por isso que elas estavam agradecendo esta tarde. Foi merecido, obrigada. Bom, foi um prazer, Ramona. Elas merecem todo o crédito. Infelizmente, o comitê de boas-vindas não estava lá para Michelle. E eu me senti muito triste por ela. E a pior parte, para Michelle também, foi que ela teve que assistir a TV, sabendo que a família da Dina, que a família da Amanda, estavam procurando por elas. E nunca ninguém esteve procurando pela Michelle. Eu me senti como uma pessoa que tinha um rosto, mas não tinha um nome. Me senti uma pessoa esquecida. Quando alguém diz, ah, bom, a sua mãe até procurou por você, mas ela não foi ao extremo. Disseram pra ela voltar, disseram pra ela verificar de novo e ela não fez isso, então encerraram o caso. Nós erramos feio. Ela foi dada como desaparecida no 1º distrito, mas na verdade aconteceu no 2º distrito. Teve pouco ou nenhum contato de sequência com a polícia. Nós erramos. Minha impressão da casa quando andei dentro dela foi de que havia muito pouca abertura e luz natural. As portas do armário foram removidas e parafusadas na parede para cobrir as janelas. O que me chocou foram as correntes. As correntes que eram usadas para manter as meninas em confinamento. Esses itens, para mim, chamaram a atenção. A quantidade de correntes que foram tiradas da casa. Estavam enferrujadas, eram pesadas. Todos os dias, mais notícias surgiam sobre o que aconteceu dentro daquela casa de horrores, como elas tinham sido sequestradas e que ele era um amigo delas. Aquele amigo delas, o Ariel Castro, até tocou na minha igreja, em Youngstown, num festival da igreja. Eu me lembro, porque ele estava com um boné, eu lembrava dele. Desgraçado, aquele cara estava na minha igreja enquanto manteve as garotas como reféns. Ariel Castro. Eu tô aqui no tribunal, no 3º andar, onde ele será trazido perante o juiz. Ariel Castro é o homem que disseram ter cometido esses crimes. Sequestro e estupro de Amanda, Dina e Michelle. Ele era o motorista do ônibus que levava crianças para aquela escola que elas frequentavam. Então, elas o conheciam e ele conhecia as garotas. Todos de pé. Ariel Castro tinha um extensivo arquivo pessoal naquela escola e nós não o pegamos porque quando fiz o pedido pela Lei de Liberdade de Informação, eles me deram todos os arquivos de todas as pessoas que trabalhavam
naquela escola. E eu não recebi o arquivo dele porque eu não pedi dos ex-funcionários. Ariel Castro. Quando você ouviu o nome, já sabia quem era, se fosse da área. Tá brincando? Eu tinha visto ele, conhecia ele. Ele morava bem no final da rua, de onde eu ficava direto e por onde eu passei 1 milhão de vezes. Chamando unidade 19. Entrar em contato com a central. Eu fiz uma prisão no início da manhã. E enquanto eu estava tirando as impressões e fotos, eu ouvi alguém dizendo: "Aí, Tiki, que hace? Tiki, como está? Como vai? Como é que você tá?" Aí eu virei e ele estava lá. Ele estava numa das celas. E ele disse: "Como é que tá? Tudo bem?" Eu falei: "Eu tô bem. E você?" Ele falou: "Cara, eu realmente tô ferrado dessa vez." Eu falei: "É? Como é que você pôde fazer isso com as garotas? 10 anos." Eu falei pra ele: a Dina? Você conhece o Félix há quantos anos? A gente se conhece há quantos anos? Como é que você pôde fazer isso?" Ele falou: "Eu sou uma vítima também." Eu falei: "Como é que você é uma vítima?" Ele falou: "Aconteceu comigo quando eu estava em Porto Rico, quando eu era criança. Eu fui violentado também." Eu estava do outro lado e pensei: graças a Deus que tem essas barras. Eu estava tentando ser um policial, estava tentando ser alguém que conhecia ele, estava tentando ser humano. Tudo isso estava na minha cabeça, me deixando confuso. Quantas pessoas queriam estar a 1 metro desse cara agora? Milhões. Chegamos, estamos aqui, na frente do local. Eu guinchei carros bem na frente daquela casa com o meu parceiro. E quando eu descobri onde era, eu disse: "Você tá brincando? Eu tava naquela rua, na frente da casa dele. Elas estavam lá e eu não fiz nada." Me fala se isso não machuca. Espera aí. Vizinhos dizem que notaram que alguma coisa estava errada quando o ex-motorista de ônibus escolar se tornou cada vez mais recluso. Nos últimos 15 anos, a polícia... Ele passou por nós uma vez, quando ele foi pego. Ver a pessoa que fez isso com minha filha. Antigamente, antes disso acontecer com a Dina, eu morava 2 casas abaixo de onde ele morava. Conhecíamos a filha dele. Era com ela que a Dina estava conversando. Como pode ser? Essa pessoa doente, como fez isso? Eu não podia acreditar. Aqui diz: durante esses 10 anos, mantive Barry trancada em minha casa na Avenida Seymour, 2207, em Cleveland, Ohio, em vários quartos. Achei importante o fato de ele admitir para nós, durante o depoimento, que... primeiro, ele pegou as meninas e segundo, que ele estava envolvido em algum tipo de abuso sexual das meninas ao longo dos anos. Resumindo, eu tratei muito bem as garotas. Eu nunca tratei elas mal. Nunca forcei elas a fazerem nada. Tá bom. Eu só tinha o meu jeito de convencer elas. Convencer elas a fazer sexo com você? Tá bom. O que ele admitiu foi que levou elas para a casa dele e prendeu contra a vontade delas. A outra coisa que ele admitiu durante o depoimento foi que ele teve encontros sexuais que constituíram crimes sexuais. No final, ele foi indiciado por várias centenas de acusações de agressões sexuais, abusos físicos, obviamente de sequestro, cárcere, e foi acusado de assassinato pelos abortos que causou a Michelle. Você receberá deste tribunal uma sentença de prisão perpétua sem condicional, consecutiva ao que equivale a uma sentença de 1000 anos de prisão a perpétua. Entendeu a sentença, Sr. Castro? Sim, meritíssimo. Eu acho que ele devia ter passado esses anos na prisão como um condenado. Infelizmente, ele decidiu escolher a saída dos covardes.
por volta de 30, 31 dias depois de ter sido preso, ele se enforcou em sua cela. Como isso é justiça? Se dependesse de mim, eu queria que ele tivesse cumprido 1000 anos lá e pagasse todos os dias que acordasse pelo horror que ele causou para essas 3 garotas. Apesar de terem sido mantidas presas, as jovens se tornaram mulheres incríveis. Apesar do fato desse homem cruel ter prendido elas, basicamente em gaiolas, elas ainda venceram isso e se tornaram mulheres incríveis. Cada uma com sua própria história inspiradora. Você a vê todos os dias. Por favor, pare por um segundo e olhe para sua TV. Você pode saber alguma coisa que pode trazer de volta uma pessoa desaparecida. Amanda Berry se juntou à família do nosso canal. Desde então, cada vez que o quadro da Amanda vai ao ar, a linha de denúncias começa a tocar. Eu admiro mais ainda ela agora. Ela tá no jornal, tá criando a filha dela. Por tudo que ela passou e a resiliência que ela teve, tudo isso é muito incrível. Esse é o meu escritório do Centro Familiar de Cleveland para crianças desaparecidas e adultos. Ajudamos as famílias a contatar a imprensa. Nós os ensinamos a sempre dar entrevistas, porque se o ente querido deles tiver uma TV, isso pode dar esperança de lutar para voltar para casa, para os pais. Eu posso ver o que as famílias passam. Foi igual o que o meu pai e a minha mãe passaram. Eu fico ali com eles. Eu só quero ajudar todo mundo. Eu tenho feito o que chamam de arte para cura, onde você pinta um quadro que expressa como se sente naquele dia. Pode ser qualquer coisa, pode ser uma bela imagem do mar, pode ser uma bela imagem da noite. O meu foco principal na vida é a minha ONG, que age pelo mundo todo, ajudando mulheres abusadas a mudarem de vida. É muito triste termos passado pelo que passamos, mas isso nos deixou mais fortes. Isso nos deixou poderosas. E eu tô feliz por estarmos aqui vivas agora e por estarmos bem. Versão brasileira DPN Santos.